Porque comunhão é aquilo que é inerente à Trindade. Deus é comunhão. Comunhão é a definição daquilo que é Deus na sua essência, aquilo que é Deus na prática, aquilo que é Deus no sentido do relacionamento. Deus é estritamente relacional. A Trindade é relacional. O fato de nós sermos incluídos na realidade da Trindade é porque Deus é relacional. Jesus ora em João 17, ele repete várias vezes, para que eles sejam um como nós somos. Então o grande chamado, o grande clamor do nosso Senhor em João 17 é pela comunhão do corpo, para que o mundo veja, para que o mundo creia que tu me enviastes e os tem amado como amastes a mim. Aquele capítulo, João 17, é uma declaração viva que Deus nos incluiu para participarmos da realidade da vida da Trindade. E a realidade da vida da Trindade é a comunhão que nós podemos viver e desenvolver no corpo. Isso é a igreja. Essa é a realidade da igreja. Então, Cristo relacionado com a palavra, igreja relacionado com a comunhão. E a cruz está relacionada com a mesa do Senhor. A cruz está relacionada com a mesa do Senhor. E por último, o reino está relacionado com a oração. Não é o meu assunto, irmãos, de forma alguma, mas eu apenas vou citar e os irmãos podem pesquisar. Em Mateus capítulo 6, nosso Senhor vai colocar um fundamento importantíssimo sobre a oração. Então, a primeira coisa que ele vai dizer é sobre o que não orar. Ele vai dizer para nós não orar pela comida, pelas vestes. Eu sei que isso pode parecer escandaloso, mas eu não fico preocupado, porque foi ele que disse. Ele diz lá em Mateus capítulo 6, para a gente não orar para pedir roupa, para pedir vestuário. Ele diz para nós não pedirmos essas coisas que a gente chama de periféricas, porque Deus sabe do que precisamos, do que necessitamos. Mas ele vai dizer lá embaixo, duas palavras fortes. Ele vai dizer para nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscar. Então ele está falando ali de petição, de oração. E aí ele vai dizer para nós buscarmos o seu reino e a sua justiça. Essas coisas serão consequência de buscarmos o reino. Então está claro isso na Bíblia. E Satanás, ele perverteu a oração. O que é oração hoje? Oração se tornou um menino de recado que as pessoas têm para ficar mandando Deus fazer o que elas querem. A oração reduz Deus a um gerente de loja, de supermercado, de shopping center, que só existe para satisfazer os nossos desejos. A oração deixou de ser comunhão com Deus. E se tem uma área que a igreja tem sido fraca, pobre, paupérrima, esquelética, miserável, é a oração. Eu não sei aqui em Cidrolândia, mas em regra geral, as reuniões de oração pode ser num cubículo, ele ainda fica grande. Se você chama os irmãos para fazer um churrasco, qualquer lugar pequeno, mas se você chama os irmãos para orar, qualquer lugar pequeno fica grande. Isso não é vergonhoso, irmãos? Isso nunca deveria existir entre nós. Porque Satanás tem batalhado durante 2000 anos para destruir todos estes fundamentos, tanto doutrinários como práticos. E nós não podemos ficar aqui assistindo isso. Há uma profunda necessidade de que haja em nós uma conversão a esses fundamentos. Porque senão, irmãos, o máximo que nós vamos conseguir ser é uma religiosidade e não um testemunho visível daquilo que é a igreja no coração de Deus. É o nosso esforço para chegar a lugar nenhum. Ou então, se chegarmos ao trono de Deus, seremos reprovados. Por quê? Porque toda a nossa tentativa foi fazer o que os outros fizeram no passado, errando o alvo. Então há uma necessidade de nós entendermos que a história de Atos dos Apóstolos, leia Atos capítulo 28, qual é o fim desse livro? Não existe. Você quer ver? Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 31.
Vê se tem alguma conclusão, se tem algum agradecimento. Ele diz assim: pregando o reino de Deus, ensinando acerca do Senhor Jesus Cristo com toda liberdade e sem obstáculo. Assim termina o livro de Atos dos Apóstolos.